A gente estava estudando a respeito da... eu não lembro bem onde nós paramos, mas seria agora o assunto de 2 Timóteo 2,19, né? Eu vou ler dos versículos deixa eu pôr aqui, 2 Timóteo, vou pôr no meu computador também. Dois 2,19 até... Eu vou lendo até a hora que... Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Essa passagem de 2 Timóteo tem sido para nós um modo como Paulo colocou nessa carta e que para nós atualmente é o caminho ou como nós devemos seguir para ser fiel no que diz respeito a esse meio de ruína que nós nos encontramos hoje. Nós sabemos que a cristandade, o propósito de Deus para os cristãos era que eles fossem, aqui na Terra, apresentassem a verdade de que, assim como ele era um com o Pai, nós aqui na Terra seríamos no cabeça que é Cristo. E Cristo nos céus e os que são salvos aqui na Terra, representando o corpo de Cristo, seria a expressão dessa unidade que existe entre o Pai e o Filho nos céus. Porém, nós sabemos o que aconteceu, e isso não foi por falta de aviso, não foi por falta de não estarem sabendo o que estava acontecendo, porque claramente nós vemos nas Escrituras que os apóstolos já no início falavam que no final a coisa ia ficar diferente. Aquilo que em 1 Timóteo era a casa de Deus, quando ele escreve a Timóteo na sua primeira carta, ele fala como deveis andar na casa de Deus, aqui agora virou uma grande casa. Na parábola que o Senhor fala sobre o grão de mostarda, é a mesma coisa. Ele fala, era um pequeno grão de mostarda, mas que plantado, cresceu uma grande árvore, e as aves dos céus vieram aninhar em seus ramos, e ficou-se então uma grande árvore onde tinha de tudo, né? Essas aves que vêm aninhar dizem respeito ao inimigo, trazendo má doutrina para dentro da igreja. E isso tem sido a história da igreja. Nós vemos as cartas de Paulo, cada uma delas, a cada uma das assembleias ou pessoas que ele mandava uma carta, estava alertando para um perigo. Nós vemos em Gálatas, ele estava alertando para o perigo do legalismo. Nas cartas aos Coríntios, ele estava alertando para o perigo da imoralidade. E assim por diante. Todas as cartas ele falava de alguma coisa. O abandono
da verdade, que ia ser uma coisa que ia acontecer. E aqui nessa carta de 2 Timóteo, ele fala sobre esse fundamento de Deus. Por quê? Ele fala, o fundamento de Deus fica firme tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. Eu sempre repito isso, às vezes as pessoas falam, nossa, toda vez ele fala isso, mas nós não podemos cansar de repetir as coisas que são base da verdade, porque nós temos tendência a esquecer delas, ou às vezes deixar um pouco para trás e ir para outras coisas que achamos que é melhor. Mas a verdade é que nós não sabemos quem verdadeiramente é um cristão ou não é. Só Deus sabe. O Senhor conhece os que são seus. Isso é um ponto que não tem jeito. Você pode me citar os versículos, pelos frutos conhecereis a árvore, né? Conhecereis a árvore pelo seu fruto e tudo mais. Ou com quem você anda, eu posso dizer quem você é. Mas o que aconteceu foi um pouco diferente disso. Foi que naquilo que Deus estabeleceu, o mal entrou. Foi deixado entrar o mal. Ele se infiltrou com más doutrinas, e isso Paulo tinha alertado em Éfeso, aos irmãos de Éfeso, que isso ia acontecer. No dia que eu sair daqui, eu sei que entrarão no meio de vós lobos, vestidos de cordeiros, né, que não pouparão o rebanho, e de dentro de vós, homens maus, que deturpam a palavra e que vão tentar ganhar seguidores para seguir após si. Esses são aqueles que causam divisão, são aqueles que causam heresia. A palavra heresia significa divisão. Heresia não é má doutrina. Lógico que toda divisão tem, às vezes, a má doutrina como base para ter essa divisão. Mas o ato de dividir, separar, é heresia. E a separação é uma coisa que Deus nunca quis. Ele queria todos juntos. Todavia, houve, enquanto foi semeado o trigo, enquanto os trabalhadores dormiam, veio o inimigo e plantou o joio. Então, hoje nós temos joio e trigo. Quem é joio e quem é trigo? Não cabe a nós dizer isso. O joio só vai ser recolhido, o trigo vai ser recolhido e o joio vai ser julgado quando vier o juízo. Quando Deus vier com seus anjos para fazer isso. A ceifa, ele fala, deixa isso, não é coisa para vocês. Os discípulos, nessa parábola, queriam fazer isso. Quer que nós vamos até o campo lá e tiremos o joio? Não. Porque corre o risco de pegar quem é verdadeiro. Por quê? Porque o joio e o trigo, aparentemente, não tem diferença. Os dois parecem a mesma planta, a mesma coisa, o mesmo cereal. Só que o trigo dá um cereal que é um alimento. Mas o joio não dá nada, ele não tem nada para se comer, ele não produz nada. O joio só tem aparência. Então, nós estamos hoje nesse sistema, um sistema em ruínas, onde o fundamento de Deus fica sendo com esse selo. O Senhor conhece os que são seus. Mas não é só esse selo, né? O Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O apartar-se da iniquidade é você apartar-se daquilo que não é correto. Aquilo que a palavra de Deus não nos autoriza a fazer. Iniquidade, muitas vezes na Bíblia, nós vemos que fala que iniquidade é o erro. Na realidade, a iniquidade é a falta de se cumprir qualquer tipo de lei. É total anarquia. E a iniquidade é o mal em si. Porque é como Satanás introduz no meio da casa de Deus, ele introduziu o mal, e isso virou, então, uma grande casa, onde veio alinhar todas essas más doutrinas. E ele pede para se apartar. Ele fala no versículo 2, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de palha. De madeira, né? De pau, de madeira. De pau e... Deixa eu ver, versículo 20. Pau e barro, uns para honra, outros para desonra. Então, o que nós vemos aqui, Paulo falando de vasos que são de honra e vasos que são de desonra. Segundo o que a gente entende desse versículo, e segundo o que está escrito aí,
o ouro e a prata pode estar se referindo a verdadeiros crentes. E os utensílios de pau e de barro aos falsos professos. A gente chama de falso professo aquele que professa ser cristão, mas é uma profissão vazia, ela não tem vida. Porque ele manda se apartar todo aquele que profere o nome de Cristo. Ele está falando para todo mundo isso. Para os verdadeiros e os falsos também, se eles verem que isso daí é iniquidade, saiam da iniquidade, se convertam ao Senhor. As duas coisas têm que haver. Porém, numa grande casa, tendo vasos de honra e desonra, ouro e prata, ou de pau e de barro, verdadeiros e falsos, né? Nós sabemos que os materiais de ouro e prata são materiais que não se destroem, né? Ao contrário, o modo de você tornar o ouro mais puro e a prata mais pura é colocando fogo. São, então, materiais que melhoram com o juízo, porque fogo, na Escritura, sempre o fogo é uma figura de juízo, né? Fala de juízo sempre. Então, como purificar o ouro? Passa pelo fogo. Como purificar a prata? Passa pelo fogo. Agora, pau e barro, se passar pelo fogo, o que acontece? Consome. Então, não são coisas que perduram, não são verdadeiras. Por isso que a gente diz que ouro e prata diz respeito ao verdadeiro, que vai permanecer, e já passou pelo juízo, porque Cristo passou em nosso lugar pelo juízo, e pau e barro tem relação com aquilo que é falso. E tudo aquilo que é falso vai se desfazer, vai ser julgado, né? Essas são duas coisas, uma distinção do respeito ao que cada um é. Esses dois grupos têm o ouro e a prata e pau e barro. Agora ele fala de outras coisas, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Isso não quer dizer que os de ouro e prata são para a honra e os de pau e barro são para a desonra. Não é isso. Na realidade, aqui ele está falando com respeito à moral agora, não ao material. Por quê? Um vaso de ouro de prata, se estiver andando em iniquidade, ele não é para honra. Ele está sendo para desonra do Senhor, porque ele está contaminado com a iniquidade. Então, um utensílio de ouro ou prata, que seja para honra, ele é útil, são aqueles que estão andando bem em meio a essa mistura. Eles estão andando bem ali, no meio. Os vasos para desonra são aqueles que estão andando mal no meio da mistura. E tem os vasos santificados para a honra. São aqueles que se separaram do mal para honrar a Deus. Ou seja, na grande casa, tem aqueles que são verdadeiros, são de honra e são de ouro ou prata, e tem aqueles que são falsos, de pau e de barro. Os de ouro e prata podem estar sendo para desonra, mas eles podem sair desse meio e então serem usados para a honra. Faz toda a diferença nisso, porque a palavra de apartar-se significa sair do meio, não ficar naquele meio. Por quê? A primeira carta de Coríntios, no capítulo 5, ela trata exatamente disso. Apartar-se, né, de sorte que ele fala aqui, se alguém se purificar dessas coisas. O purificar dessas coisas, a palavra purificação aqui, em 1 Coríntios, quando fala para tirar o iníquo, purificai-vos, pois, desse iníquo. Porque era o mal no meio. Eles não podiam permitir o mal no meio. Agora, quando o mal é permitido no meio, você tem que sair do meio. E isso é que ele está ensinando agora. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, vaso para a honra, santificado e idôneo. Diz aqui, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, esse apartar-se da iniquidade é apartar-se de tudo o que é iniquidade. Não só não se falar, olha, eu não penso como eles. Eles fazem essa iniquidade, mas eu não concordo com elas, ok? Mas eu continuo no meio. E isso não é suficiente. Eu creio que
quando fala que, versículo 9, purificar destas coisas. Quando ele fala dessas coisas aqui, ele está falando de tudo, de pessoas, de práticas, de doutrinas, de tudo. Porque alguns têm um conceito de que, tá bom, existe o mal mesmo na igreja, tá? Mas eu estou lá na minha denominação, estou contente com ela, entendeu? Na minha igreja, que eles chamam de igreja, minha igreja, né? Cada um tem a sua igreja. Existe só uma igreja no conceito de Deus, mas o homem pôs esse nome, a igreja não sei o quê, a igreja não sei. Então, você até chama de minha igreja, mas o único que pode falar minha igreja é Cristo. Porque ele fala a minha igreja, a minha noiva, né? Mas nós chamarmos que isso aqui é minha igreja, não, isso aqui é a igreja de Cristo. Eu estou na igreja de Cristo. Muitos perguntam para mim, que denominação, qual é a sua igreja? A minha igreja é a mesma que a sua, se você é cristão. É Cristo Jesus como cabeça e você como membro, se você é um verdadeiro. Agora, se você é falso, você está andando no meio aí, mas não é. Na verdade, não é um verdadeiro. Você é um falso. É um professo. Então, o apartar-se disso daí significa que eu tenho que sair do meio de todas as coisas. Por quê? O mal ou o pecado, nós podemos praticamente classificar em 3 coisas. O mal moral, esse é indispensável, é praticamente desnecessário falar do que é o mal moral. A gente sabe o que é o mal moral, né? Então, todas essas práticas de adultério, roubo, tudo que pensar de mal que atinge a moral do homem é um mal moral. Existe um mal doutrinal, isso é ensinar a má doutrina, ou se identificar com a má doutrina, ou estar em comunhão com aqueles que têm má doutrina. Isso é um mal doutrinal. Por exemplo, eu não concordo que a salvação é por obras, mas eu gosto tanto da Igreja Católica. Aqueles tempos são bonitos, a música é muito gostosa, o padre daquela igreja, ele é muito bonzinho, sabe? Ele é muito carinhoso, ele dá amor, ele se dedica ao rebanho e tudo. Porém, você está misturado com eles. Se você está lá no meio, você está comprometido com o mal doutrinário que eles têm, que a salvação é pela Santa Igreja, que é a igreja que salva. Então, se você sair de lá, eles falam que você é um apóstata. Então, fica bem delicada a coisa, você fazer parte disso. Existe também uma terceira classe de pecado, que é o pecado eclesiástico. Esse é o de ficar lá no meio. Você ficar em contato, não só você ter a má doutrina, como você ficar em contato com a má doutrina. Se alguém se purificar dessas coisas, ou seja, sair do meio dela, e aí a palavra de Deus nos ensina a fazer 2 coisas. A sair do meio dela, mas não é só sair. Eu não tenho só que me desligar dessas coisas, ou me dissociar dessas coisas, mas eu tenho que me associar com o que é certo. Então, a palavra fala, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge dos desejos da mocidade. Aqui a palavra agora, porque a segunda parte. A primeira é separar. Versículo 21, se purificar dessas coisas. Então, sair do meio dela. E aí, seguir a justiça, a fé, a caridade, o amor e a paz, como os que, com um coração puro, invocam o nome do Senhor. Eu já vi muitos cristãos falarem assim, não, mas sabe o que é? Se eu sair do meio deles e eu sei essa verdade, como é que eles vão saber isso se eu não ensinar para eles? É melhor eu ficar lá e tentar salvar eles, tirar eles desse problema. Isso seria um modo muito, assim, humanista de fazer as coisas, né? Parece que até tem boa intenção.
Mas a palavra de Deus não pede para ter boas intenções, mas para fazer aquilo que é o correto. O que a palavra está mostrando, o que Paulo está ensinando a Timóteo aqui é a respeito de que, numa grande casa, existem essas duas coisas agora. Mas o que ele está pedindo? Você não vai querer identificar quem é e falar, não, vou sair porque você e você não são verdadeiros. Não vou falar nada disso. Eu não tenho nada que entrar em corrigir a doutrina ou corrigir o mal que existe em tal lugar, naquela denominação, naquela igreja, naquela assembleia. Não, eu não tenho que fazer nada disso. Eu tenho que, primeiro, me dissociar do que é iníquo. Se eu vejo a iniquidade no meio, o que eu vou ficar fazendo lá? E o que eu chamaria de iniquidade? Só o pecado moral? Eu hoje vejo que o grande problema, na maioria das denominações, se não em todas, é de que o homem tomou o lugar do Espírito Santo. Numa assembleia reunida ao nome do Senhor, o Espírito deveria ter liberdade para usar os dons conforme lhe apraz, conforme conviesse, né? Leia em 1 Coríntios 14, vocês vão ver como é que é a ordem numa reunião. Fala dois ou três e os outros julguem. E se quando estiver falando vier uma revelação a outro, espera que aquele se cale e o outro fala. Tudo em sua ordem, porque se todos falarem ao mesmo tempo, quem vai saber o que está sendo falado? A mesma coisa com respeito a línguas, que eles tinham muito entre os coríntios, eles ficavam todos juntos falando. Eu não preciso nem dizer que isso hoje é a prática normal no pentecostalismo. Você passa na frente de um local onde tem pentecostais reunidos, é aquela gritaria, aquela barulheira, cada um falando uma língua que ninguém entende ninguém, e eu pergunto, para que tudo isso? Porque estão sendo dirigidos pela carne, não pelo Espírito Santo. Se eu vejo uma coisa dessa, o que eu estou fazendo lá? O que eu vou lá tentar consertar? Falar para o pastor, você está errado? Você acha que ele vai aceitar ou te ouvir? Não, porque isso aí agora é individual. O senhor está falando em 2 Timóteo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Ele está falando qualquer um desse meio, que está nessa grande casa, que viu a iniquidade, aparte-se dela. Se você viu que isso é iniquidade, você teve luz do Senhor, que é, e o Senhor revela conforme a sua vontade a cada um, então ele deve se apartar, sim, aparte-se. Mas também tem que seguir, não é só apartar. Muitos falam assim, eu vou me apartar, já me apartei do sistema, e agora eu vou ficar em casa lendo a Bíblia, só eu e minha família, e está muito bom assim, porque daí não tem contaminação de fora e tal. Não é isso que Deus pede para nós fazermos. Porque ele fala, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Não é seguem os que, mas com os que. Porque se eu fosse seguir aqueles que estão andando em justiça, fé, caridade e paz, eu estarei seguindo homens outra vez. Mas eu tenho que seguir com eles, ou seja, eu tenho que seguir com aqueles que estão já nisso daí. E não eu, cada vez que um vê essa verdade, vai e junta 2 ou 3 e fala, nós estamos em nome do Senhor. E esquece que tem mais gente fazendo isso. Você não pode ser que nem Elias, que achava que era o único profeta de Deus que tinha ficado. O resto todos foram mortos. E Deus mostrou, vem aqui, eu vou te mostrar. 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Então tem aqueles que estão no meio de toda essa ruína, seguindo a justiça, a fé, o amor e a paz. E é com eles que nós devemos estar. E não está dizendo aqui, segue aquele que você acha que é justo, aquele que você acha que tem fé. Não, não é as pessoas que eu sigo. Eu sigo a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que, junto com eles, essas coisas, junto com eles, porque eles já estão seguindo. Eu não tenho que criar uma nova denominação, eu não tenho que criar mais um grupo independente, falando, eu estou reunido ao nome do Senhor. Como tem pintado por aí, muitos assim, né? Eles ouvem o site falando dessas coisas, falando, então, eu estou reunido com o irmão porque eu assisto todas as lives dele. Como você está reunido com ele? Não existe reunião virtual. Você tem que estar andando com eles, participando em estar juntos em comunhão. Porque a palavra também nos diz que nós não devemos abandonar a Assembleia, a nossa Assembleia, né? Nós não devemos abandonar
os nossos irmãos com quem nós congregamos. E a verdade é que nós temos que apartar, mas não só apartar, mas seguir. Todo mundo que vai seguir essas coisas tem que primeiro ter luz por que está saindo, por que está se apartando. Se eu estou me apartando, não por causa da iniquidade, mas porque tive muitos dissabores lá. Me maltrataram, eles não davam ouvido porque eu falava, eu era, assim, considerado... Ninguém conversava comigo, sabe? E também parece que alguns eram meio arrogantes comigo. Você está falando de você só. Nós não apartamos porque nós não andamos bem lá. É porque lá tem iniquidade, e se eu quero servir a Deus e ser um vaso preparado para o uso do meu Senhor, eu tenho que sair desse meio. Mas eu tenho que ver o porquê que eu estou saindo. Eu tenho que ver o mal lá, e não sair apenas para procurar um lugar melhor. No livro do Um Só Corpo, tem uma nota aqui que ele fala do Bill Orr, que ele falou numa conferência aqui em Limeira, e é muito interessante, eu vou ler para vocês. Ele fala, Bill Orr, comentando sobre 2 Timóteo 2,20, disse, por que diz aqui purificar? Por que não diz separar? Separar não é necessariamente purificar. Purificar é separação com arrependimento. Separação pode ser de uma seita, onde eu diria, está bem aqui, mas há algo melhor lá. Separando-se de algo bom para algo melhor, não é purificação. Outra vez, para nós, purificar-nos é separação com arrependimento. Ou seja, nós temos que ver que tem o erro e nos arrependemos como cristãos de estar nesse estado. E sairmos confessando que nós somos falhos, mas que por causa da santidade devida à casa de Deus, eu não posso continuar naquele meio por causa da iniquidade que é permitida lá. O mal moral, o mal doutrinal ou o mal eclesiástico. Então eu tenho que apartar-se deles. Apartar-se é não ter comunhão. É apartar-se igual, volto a repetir, igual 1 Coríntios 5. Aquele homem que ele falou para se purificar dele, colocar ele para fora, para ele não contaminar todos, porque um pouco de fermento levava toda a massa, ele falava, nem ainda comais com ele. Não era nem para ter comunhão de sentar para comer junto. Era geralmente, o que estava claramente dizendo ali é que esse homem, que se dizendo irmão fazia aquelas coisas imorais, era para ser colocado fora, para que lá fora Deus tratasse com ele, porque a Assembleia já tinha esgotado o que podia fazer com ele. Porque ele era moralmente, e por causa da santidade da casa de Deus também, mas ele moralmente tinha cometido um erro que nem entre os gentios se cometia. Então é muito importante nós entendermos o que é esse purificar-se. É muito mais do que apenas sair, porque eu encontrei um lugar mais legal. Na verdade, eu falando em termos modernos nossos, é deixar um lugar bom por um lugar melhor. Lá tem mais atrações, ou então qualquer outra coisa me agrada mais. Não é isso. Ou alguns até que podem pensar assim, bom, eu vou sair daqui porque aqui o pastor é muito poderoso, eu nunca vou ter lugar aqui, sabe? Eu estou dizendo isso porque já ouvi de pessoas falarem isso. Então lá, viu, a hierarquia lá era difícil, eles nunca me davam um cargo lá, então eu vim para cá porque aqui eu tenho mais chance de ter um cargo, porque aqui é tudo mais, parece que é mais liberal, todo mundo fala na reunião, né? Eu vou querer falar também. Tivemos até um que veio, falou, que interessante, que gostei, então eu posso assistir a reunião? Pode, foi lá, sentou, assistiu a reunião, quando terminou, falou assim, olha, eu vou pedir lugar à mesa e quando eu tiver, eu vou querer participar da reunião também, vou querer pregar o evangelho, vocês me dão uma reunião. Ele estava querendo posição, ele não estava buscando a verdade, ele não estava buscando estar em comunhão, seguindo aquelas coisas básicas que está falado aqui. Segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, não dos que estão lá, mas junto com os que estão lá, porque eles devem estar fazendo isso tudo. Eu estou dizendo isso com o coração bem partido, porque muitas vezes fazer isso gera muita tristeza, porque nós temos que separar de pessoas que gostamos,
às vezes separam-se famílias, às vezes separam-se pessoas que tinham um bom modo de ensinar ou de falar, mas que incorreram em não querer ver o mal ou querer passar por cima de alguma coisa para continuar tendo a sua posição. Todavia, a palavra de Deus nos diz claramente: aparte-se da iniquidade e segue, pois que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Ou invocam o Senhor. Algumas versões falam invocam o nome do Senhor, né? Então, essa passagem eu acho muito importante para nós. Lógico, aqui tem muita coisa para a gente aprender. Essa reunião hoje vai ser um pouco mais curta, porque o irmão tem um compromisso aí, né? Mas se tiver mais alguma dúvida a respeito desse trecho, e se alguém quiser fazer alguma pergunta a esse respeito, a gente pode responder aí, senão... Então, irmão, há alguma diferença na Bíblia, quando está escrito pecado e iniquidade? Olha, o que acontece é o seguinte, o que eu falei de iniquidade, às vezes traduzido, colocado de um modo errado, em João, em 1 João, fala que o pecado porque é não cumprir a lei. Vamos abrir lá, em 1 João. Opa, 1 João. Eu acho que é capítulo 5, se eu não me engano. Fala, toda transgressão, a transgressão da lei é pecado. Acho que é o capítulo anterior, deixa eu ver. Eles traduzem, eu não lembro o versículo, se alguém achar esse versículo, mas eles traduzem que a transgressão da lei é pecado. Ora, se pecado é transgressão da lei, então Adão pecou em qual lei que ele transgrediu? Não tinha lei. Até Moisés não tinha lei nenhuma. Então, o pecado é iniquidade. Agora, o transgredir a lei não é só transgredir a lei que é pecado, como puseram naquela tradução, porque a transgressão da lei é pecado. A iniquidade é pecado. E iniquidade, na Bíblia do Darby, ele traduz como lawlessness, que é a total ausência de lei. É cada um fazer o que achar que deve fazer, entendeu? É fazer a sua própria vontade. Nós sabemos que o pecado é tudo aquilo aqui. Toda iniquidade é pecado. Aqui é uma tradução correta. Toda iniquidade é pecado. Mas se você clicar no 5,17 aí, você clicar na frente aí, você vai ver que ele fala no Darby. Toda injustiça é pecado. Aqui, a injustiça é pecado. E há pecado que não é para a morte. E eu tenho outro, quer ver? Capítulo 5, versículo 18. Na realidade, quando se fala que o pecado é uma desobediência a uma ordem explícita de Deus, não é só a lei. O que fez Adão pecar? Ele foi iníquo no quê? Ele desobedeceu a uma ordem de Deus que não era assim, moralmente, como um fruto, gente. Mas Deus havia explicitamente falado para ele, olha, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore lá você não deve comer. E foi o que aconteceu. Então, isso foi um pecado. Muitos falam, mas que pecadinho de nada, comer uma fruta só. Sim, mas era uma coisa que Deus tinha falado não fazer. E ele fez.
Isso é iniquidade, isso é falta de justiça. Ele não foi justo. Deus pediu para fazer, ele não cumpriu isso. Isso é um pecado. Agora, eu dizer que o pecado é não cumprir a lei, como dizendo a lei de Moisés, que isso quem diz são os adventistas, né? Que você é salvo por Cristo, mas você tem que continuar guardando a lei, porque se você não guardar a lei, você está sendo pecador, e você perde a salvação. Então, Cristo te salva, mas a lei te mantém. Isso, a palavra de Deus não nos ensina isso, entendeu? Por isso que eu falei da iniquidade, que muitas vezes é misturada como sendo a lei, né? Mas não é só a lei, é toda desobediência a Deus, ao que Deus escreveu. Por isso que o nosso guia é a palavra de Deus. Voltando no trecho nosso de Timóteo, ele trouxe esse assunto do fundamento, porque ele vinha tratando antes daqueles dois, de Himeneu e Fileto, que estavam se desviando da verdade, dizendo que a ressurreição já tinha ocorrido. Ora, se a ressurreição já tinha ocorrido, então eles deveriam estar num estado já de transformado, né? Mas todos os que creem. Mas quando Paulo fala o fundamento de Deus permanece tendo esse selo, o Senhor conhece que são seus, é porque nós não fomos transformados. É só internamente que cada um sabe, Deus sabe cada um quem é seu. Porque aquele que tem o Espírito de Deus é ser seu, o que não tem o Espírito não é. Nós costumamos ver também, muitas vezes, pessoas saindo das denominações e como que ofendendo ou brigando com eles e inferindo impropérios contra as pessoas. Nós nunca deveríamos fazer isso. Nós devemos sair não dizendo que nós somos melhores, que nós somos os fiéis, que nós somos os puros. É para se purificar, assim, falar purificar dessas coisas. Mas nós não somos nada melhor do que eles. Essa é a verdade. Nós podemos fazer até pior do que eles. Porque isso tem sido visto na prática, que muitos que se apartaram, saíram, né, se purificaram desses erros e começaram a reunir, no final vieram a provar que eram falsos, porque também causaram uma divisão. E no causar essa divisão, fica provado que também não era um verdadeiro crente, né? Era só professo. Porém, o Senhor conhece os que são seus e não cabe a nós ficar dizendo quem é e quem não é. Então, eu não saio de lá dizendo, vai ficar, eu vou deixar vocês porque tem falsos no meio de vocês, mas onde eu estou só tem certos, só corretos. Ali são todos certos, todos são salvos e cristãos. Só eles são. Se eu fizesse isso, eu estaria fazendo uma denominação. Porque eu estaria excluindo os outros dessa comunhão. E eu não posso excluir. Quando eu me aparto, não está dizendo aqui para eu sair da casa, para eu rejeitar a casa, porque eu não tenho jeito de sair da casa, porque a casa é a cristandade. E se eu for sair da casa, eu saio do cristianismo. Isso só seria possível se eu falasse para vocês, olha, aparte-se e vá para o islamismo, vá para o budismo, vá para qualquer outra religião que não é cristã. Mas não é isso que nós estamos falando, para você deixar de ser cristão. Nós estamos falando para você, como cristão, se purificar dessas coisas para ser usado por Deus. Mas isso não impede que Deus use aqueles que estão lá e que não têm essa luz para sair. E nem eu posso ficar discutindo com eles a esse respeito. Isso é o que está tratando mais à frente no versículo 23, quando ele fala, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Se eu for sair de lá e voltar lá para bater boca com os líderes de lá, para falar, vocês estão tudo errado, porque não sei o quê. Eu digo isso porque eu estou falando, nós aqui em Limeira, nós fizemos isso. Quando nós começamos a reunir, aliás, quando nós começamos a sair desse sistema, e nós estávamos ligados a uma denominação que sustentava a casa de um dos irmãos que tinha se casado, então eles sustentavam e eles queriam que nós fizéssemos um trabalho entre os jovens da cidade. E nós nunca achamos que isso era bom, mas nós não tínhamos muito conhecimento da verdade. Nós nunca tínhamos lido nenhum livro de
de Darby, de Kelly, de Macintosh, de nada disso. Não sabia nem que existia, irmãos, assim. Mas nós começamos a fazer isso, começamos a reunir numa casa, nós, apesar de estarmos sendo sustentados por uma denominação, nós reuníamos para ler as escrituras, cantávamos, tinha até manifestação de língua no nosso meio e tudo mais, no começo, bem no início. Mas no dia que nós caiu na nossa mão essa literatura dos irmãos do século retrasado, do Kelly, do Darby, do Macintosh, um que nos chamou a atenção, que nós lemos, que realmente nos abriu o mesmo entendimento, quando nós lemos sobre a ceia do Senhor, do Macintosh, falando, gente, é isso que nós temos que fazer, nós temos que estar partindo o pão somente em nome do Senhor, não embaixo de uma doutrina, de um nome presbiteriano, batista, seja lá qual for o nome. Nós estávamos usurpando o nome de Cristo, porque se eu falo eu sou batista, eu já elimino que você não é. Porque se você for, você tinha que estar comigo, não é? Agora, como é que eu posso sair dizendo que eu sou cristão, só eu sou cristão, só nós, só os que estão comigo, os que são cristãos, são verdadeiros, o resto é tudo falso. Eu estaria fazendo a mesma coisa que o Batista, falando, nós que somos batistas. Eu estou usando o nome Batista como nome, tá? Qualquer nome, põe o nome X. Eu que sou da denominação X, entendeu? Nós somos os verdadeiros, não tem mais ninguém. Se você quer ser verdadeiro, venha para X. Não é isso. De modo nenhum. Eu estaria fazendo. Preste atenção, em 1 Coríntios, quando há aquela divisão que Paulo fala, eu queria falar como adultos, mas vocês são como crianças, vocês são carnais. Eu queria falar como espirituais, mas vocês são carnais. Por quê? Há entre vós os que dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Tinha também aqueles que falavam, nós somos de Cristo, o resto não é. Como aqueles que falavam, eu sou de Paulo, vocês não seguem a Paulo, eu sigo a Paulo. Se eu fizer isso, eu estaria realmente querendo dizer que nós temos que sair da casa para formar um novo cristianismo? Não tem jeito de fazer isso. Na realidade, quando nós saímos em humilhação, porque nós estamos reconhecendo o estado deplorável em que se encontra a cristandade e passamos a reunir com aqueles que, do mesmo sentimento, estão reunindo e orando e amando esses irmãos. Nós não podemos sair nunca pensando, eu detesto aqueles irmãos lá, eu não posso nem ver na minha frente. Não, eles são irmãos. Muitos deles podem vir ao conhecimento da verdade, dessa verdade que é ao apartar-se e estar seguindo com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Isso tem que ser, Deus tem que mostrar, assim como aquele homem com o cântaro na cabeça. E os discípulos falaram, Senhor, onde quer que preparemos a Páscoa? Ele falou, vai lá, tem um homem carregando um cântaro na cabeça, segue ele. Era difícil fazer isso? Era difícil encontrar um homem com um cântaro na cabeça? Não era muito fácil, porque o homem não carregava cântaro na cabeça. Quem fazia isso era a mulher. Então era muito fácil identificar em todo aquele pessoal andando, o que tivesse um cântaro na cabeça era o que tinha que seguir. Não tinha mais do que um para seguir, só tinha um fazendo isso daí. E eles seguiram e acharam o cenáculo, e ali foram, então, acharam o lugar, e ali foram, então, preparar a ceia que o Senhor pediu, a ceia, a última ceia que ele partiu com eles, que ele teve com eles. Então, existe sim, da parte de Deus, o indicar para nós onde estão aqueles. Muitos podem perguntar, mas onde eu vou achar esses irmãos? Como eu vou encontrar esses que estão reunidos ao nome do Senhor? E como é que eu sei que eles são? Porque hoje, eu digo para vocês, existem vários grupos dizendo que são reunidos ao nome do Senhor. Existem vários. Eu não vou ficar discutindo coisas loucas e sem instrução com esses grupos, porque vai produzir mais contenda. Então eu falo o seguinte, o Senhor vai mostrar. Eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que orar por eles e saber que o Senhor vai trazer. Aqueles novos que chegam, entram em contato com a gente, devemos tratar sempre com muito carinho, porque esses já deram um passo, já saíram. Mas todos os que saem desse meio, saem com uma carga, uma mochila de peso doutrinal atrás, que deve ser deixado para trás. O grande problema de você sair da denominação é que, na maioria das vezes, você sai dela, mas ela não sai de você. Você continua comparando o que você está aprendendo na palavra de Deus com o que
com o que você sabia de lá e usa o que você sabia de lá como base para discutir ou falar, não, eu não concordo com isso que vocês fazem, e começa, como já aconteceu também no nosso meio, vem, dali um tempo, ele fala, não, mas vocês estão errados, vocês não podem fazer assim, eu tenho um jeito melhor de fazer, e começa a querer mudar tudo. Aí o que nós temos? Nós temos uma pessoa que é contenciosa, a nós não convém contender, mas ser manso com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, e ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E essa verdade aqui não é a verdade do evangelho, gente, é a sã doutrina, tá? Porque nós estamos falando de alguém se converter, se arrepender de estar lá naquele meio, como nós um dia tivemos que sair em arrependimento, né, que é a purificação, apartar-se em arrependimento, e confessando que nós somos culpados dessas divisões, e procurando, como um remanescente fraco, seguir isso que o Senhor pediu que fizéssemos. E orar por eles, de modo que eles tornem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, porque a divisão não é obra de Deus. Divisão é obra do diabo. Porque o diabo é que quer dividir aquilo que Deus queria, a união. E isso fica bem claro mais à frente, quando nós formos ver no livro, a respeito do Mateus 18, 20. Acho que até por aí, porque já está na hora, né? Daqui 5 minutos já acaba o tempo. Lineu, tá dando para me ouvir? Se você quiser concluir esse 26 aí, pode ficar tranquilo, viu? Você acha o quê? Não, tá ótimo. Acho que... Tá ótimo. Uhum. Então, pronto. Isaac, você pode agradecer para a gente encerrar, então? Nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,